Hoje estaremos aprendendo a automatizar um objeto através dos parâmetros de ligação. Nós temos 4 formas de obter esta automação, que pode ser através de movimento de rotação, escala e através de mudança em parâmetros. Com a automação podemos controlar um objeto, onde ao mover este objeto, o outro corresponda com uma segunda ação. Temos aqui duas figuras que mostram onde podemos encontrar esse tipo de tesoura. Para dar início, vamos até a aba Add Mesh e adicionaremos um cilindro. Nas opções de configurações deste cilindro, vamos atribuir os seguintes valores. Em vértice, vamos atribuir o valor 18. Em Region, 2. Em Diff, 1. Na opção de Cap Fill Type, defina como Nothing. Mude de Object Mode para Edit Mode. Escolha a opção de Edges. Com a tecla Alt pressionada, clique em uma das edges do cilindro. Agora com as teclas Alt e Shift pressionadas, clique nas edges inferiores do cilindro. Nas opções de Transform Pivot Point, mude para Individual Origins. Clique em E para dar uma extrusão, arraste e solte. Agora clique em S para dar uma pequena escala. Repita esse processo por mais 2 vezes. Agora clique com o botão direito do mouse e escolha a opção Braided Loops. Precisamos agora fazer 3 cópias deste objeto. Mude para Object Mode. Use as teclas Shift e D para copiar. Arraste e solte. Agora vamos posicioná-lo. Clique no teclado em X, G, 10. Repita o processo para a segunda cópia X, G, só que agora use -10. Precisamos unir as 3 peças. Para isso, selecione as 3 peças e clique em Ctrl J. Mude para Edit Mode. Mude para a opção de faces. Vamos selecionar 5 faces de cada lado em 2 das peças. É importante que as seleções estejam alinhadas umas com as outras. Clique com o botão direito do mouse e escolha Bridge Faces. Agora nas configurações de Braid Add Loops, atribua os seguintes valores. Em Number of Cuts, 3. Em Profile Factor, -0.3. Em Profile Shapes, mude para Inverse Square. Repita o processo para o lado oposto. Vamos dar 2 cortes na malha. Use Ctrl R para isso. Agora no painel Modifier Properties, vamos adicionar um modificador Subdivision Surface.
Clique na letra N para abrir o painel Transform. Faça uma cópia da peça e mude o valor do eixo Z para 1. Precisamos agora criar dois materiais para facilitar o processo. Nas abas Material Properties, clique em New. Renomeie para a cor azul. E na aba Base Color, mude para a cor correspondente. Crie um segundo material com o nome de amarelo e a cor correspondente. Agora vamos criar um controlador para as duas tesouras. Selecione a peça azul e mude para Edit Mode e para o modo de seleção por faces. Segure Alt e clique esquerdo sobre as faces. Vá até a opção de Mesh. Em Snap, escolha a opção Cursor to Selected. Volte para a opção de Object Mode. Agora vá até a aba Add e desça até a opção de Empty. E escolha um Empty do tipo Cube. Ative outra vez a opção de Edit Mode e selecione as faces centrais da ponta do objeto. Repita o processo anterior e mande o 3D Cursor para o centro da seleção e depois crie um novo Empty. Agora selecione os dois Empties e clique em S para dar uma escala. Escale também na vista Front para ajustar a altura do objeto. Usando a tecla G, centralize os Empties. Para uma melhor organização, precisamos renomear os objetos. Para a peça azul, coloque o nome de Master. Para a peça amarela, coloque o nome de Slave. Observe que o eixo da rotação da peça azul está no centro, e precisamos mudar isso. Já o eixo da peça amarela deve ficar como está. Com a peça azul selecionada, mude para Edit Mode. Com a opção de face selecionada, selecione estas faces, pois é onde queremos que o eixo seja executado. Agora vá até a opção de Mesh e em Snap, escolha a opção Cursor to Select. Volte para Object Mode. Na aba Object, desça até Set Origins e mande a origem para o 3D Cursor. Pronto, temos o eixo da peça azul corrigido. Agora precisamos linkar os Empty às peças. Selecione o Empty 1 e depois a peça amarela. Clique em Ctrl P e escolha a opção Object. Agora, ao movermos a peça amarela, podemos perceber que o Empty 1 está sendo controlado pela peça amarela.
Vamos selecionar agora a peça amarela e depois o Empty 2. Clique em Ctrl P e escolha a opção Object. Observe que, diferente da primeira linkagem, agora é o Empty quem controla a peça amarela. Selecione o Empty 2 e depois a peça azul. Clique em Ctrl P e escolha a opção Object. Com isso temos a peça Master, controlando todos os objetos em cena. Selecione a peça amarela e vá até a aba Object Constraint Properties. Em Add Object Constraint, escolha a opção Copy Rotation. Em Target, vamos seguir a peça mestre da cena, que será a peça azul ou Master. Vamos desmarcar os eixos X e Y, pois apenas o eixo Z nos interessa. Mas veja que nada mudou. Para que tenhamos as peças funcionando de forma correta, precisamos inverter o eixo Z para que as peças funcionem como uma tesoura. Para isso, marque a caixa Invert. Agora, quando rotacionarmos o eixo Z, cada um vai para um lado, que é o que queremos. Precisamos agora travar os demais eixos. Clique em N no teclado. Na caixa de transformação, veja que ainda temos as rotações do eixo X e Y destravadas. Para que possamos travar estes eixos, precisamos ir até Add Object Constraint e escolher a opção Limit Rotation. Marque as caixas dos eixos X e Y e veja que as rotações estão bloqueadas nestes eixos. Selecione a peça azul e veja a posição dela na Viewport pelo painel Transfer. Em X, 10. Em Y, 0. Em Z, 1. Selecione tudo, segurando as teclas Shift D. Faça uma cópia e solte. Para mover ela para a posição desejada, clique em G, X e -10. Observe que a cópia ficou alinhada de forma precisa. Vamos agora selecionar a cópia da peça azul e depois o Empty 1. Clique em Ctrl P e escolha a opção Object. Selecione outra vez a cópia da peça azul e vamos adicionar a ela um Copy Rotation. Em Target, escolha Master. Pronto, chegamos ao final de mais um tutorial em Blender.